Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e já estamos indo para a aula de número 88. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos entrar aí no conceito de geradores, mas previamente vamos falar a respeito dos medidores elétricos, amperímetro e voltímetros, tá certo? Depois vamos caracterizar os geradores, força eletromotriz, vamos falar da curva característica do gerador por meio da equação do gerador, vamos falar também da potência útil, a geração da potência útil máxima, o rendimento de um gerador, e por último falaremos aí da lei de Ampère e da associação de geradores em série e em paralelo. Tá certo? Terminando essa parte da teoria, vamos resolver 3 exercícios do nosso material. Então, prepare o seu caderno e vamos começar. Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Medidores elétricos, amperímetro. Amperímetro é o dispositivo aí que é responsável por medir a intensidade de corrente elétrica que atravessa aí um ramo do circuito. Por exemplo, vamos pegar aqui essa figura, eu tenho uma corrente que está atravessando esse resistor R, então eu devo associar um amperímetro em série com esse resistor R. Tanto faz, você pode até colocar antes ou depois do resistor. O fato é que tem que ser em série. Dessa forma, o amperímetro vai medir a intensidade de corrente que atravessa esse resistor. Tá certo? Bom, um amperímetro ideal tem a sua resistência nula. Isso porque você está associando em série aí, olha, no circuito. Então, ele não pode interferir no circuito original, por isso sua resistência tem que ser nula. Claro é que amperímetros ideais não existem, tá certo? Voltímetro. Voltímetro é o dispositivo aí que é responsável por medir a DDP nos terminais de um determinado ponto aí do circuito, tá certo? Por exemplo, vamos pegar aqui novamente o nosso resistor e aí nós vamos associar o voltímetro em paralelo para medir a DDP, tá certo? A tensão elétrica nos terminais do resistor, ok? Um voltímetro ideal, ele tem a sua resistência infinita. Novamente, nós vamos ligar o amperímetro em paralelo, por exemplo, com esse resistor. Então, para não interferir aí no circuito original, ele deve ser associado em paralelo e a sua resistência tem que ser infinita, pois não pode passar corrente por ele. Mas claro é que voltímetros reais, eles possuem uma certa resistência, muito grande, mas possui, tá certo? Para maiores detalhes sobre amperímetro e voltímetros reais, leia o nosso material, tá certo? Na medida que for possível, a gente pode abordar esse assunto novamente. Geradores. Geradores são dispositivos responsáveis por converter uma modalidade de energia, claro que não é elétrica, em energia elétrica, tá certo? Olha, um gerador ideal, ele obviamente não possui nenhum tipo de resistência. Então, tudo que ele consegue converter, ele fornece de útil em termos de DDP, tá certo? Bom, ele é caracterizado por uma força eletromotriz, FEM. A força eletromotriz não é exatamente uma DDP, tá? Mas ela é definida a partir de um trabalho que faz com que as cargas elétricas se movimentem aí no interior do gerador por carga elétrica transportada, tá certo? Então, a unidade aí da força eletromotriz no sistema internacional é o Joule por Coulomb, ou seja, volt, ok? Então, lembrando, isso aí não é exatamente um trabalho realizado pelo campo elétrico, em que você tem uma carga vezes uma DDP, mas é a conversão da energia não elétrica em elétrica que faz com que essas cargas se movimentem, ok? Geradores reais. Bom, geradores reais, eles aí já possuem uma certa resistência interna. Claro, você tem um gerador real, ele é construído aí por condutores, que por sua vez são resistores, na verdade, acabam esquentando, dissipando energia elétrica na forma de energia térmica. Então, está aí a representação de um gerador real, tá certo? Ele é caracterizado pela FEM, pela força eletromotriz, e tem aí uma resistência interna, tá certo? Bom, ele tem uma equação, a chamada equação do gerador. Olha só,
Nós temos o seguinte, a energia útil fornecida aí pelo gerador é igual à energia gerada lá pela força eletromotriz, em termos daquele trabalho, estão lembrados? Menos o que ele próprio dissipa internamente, energia dissipada. Se eu pegar essa equação e multiplicar aqui pelo inverso do ΔT, na verdade aqui eu quero pegar e medir a taxa com que a energia útil é fornecida. Isso aí nós chamamos de potência. Então, nós teremos a potência útil, a potência gerada e também a potência dissipada internamente. Tá certo? A potência útil, você deve estar lembrado, U vezes I. Essa é a taxa com que a corrente elétrica transporta energia para o circuito, tá certo? Termos de energia útil, então U vezes I. A potência gerada, você vai lembrar lá do trabalho, dividido pela carga igual à força eletromotriz, você pode obter a potência gerada a partir dessa definição, ou seja, a força eletromotriz vezes a intensidade de corrente. Tá certo? Só pegar a definição, passa a carga multiplicando, quando você dividir pelo tempo, você vai ter aí a intensidade de corrente. E a potência dissipada internamente pela resistência interna vai ser a resistência interna vezes a intensidade de corrente ao quadrado. Tá certo? Você vai simplificar essa intensidade de corrente aí dos dois lados da igualdade, você vai obter então a equação do gerador, em que a DDP fornecida nos terminais do gerador, ela acaba sendo em função da corrente que o atravessa. Tá certo? Força eletromotriz menos R vezes I. Ok? Bom, com isso eu posso desenhar um gráfico da DDP versus I, no plano cartesiano U versus I, tá certo? Então, a DDP em função da intensidade de corrente, ok? Então, tá aí, olha. Embora seja uma reta, chamamos isso aí de curva característica, a curva característica do gerador, ok? Repare o seguinte, o ponto onde a reta corta o eixo U é exatamente a força eletromotriz. Claro, nesse ponto a intensidade de corrente é zero. Claro que o gerador ainda não está funcionando, então a DDP é a própria força eletromotriz. Ok? Agora, à medida que você liga alguma coisa nesse gerador, você vai ter corrente, então a DDP vai ser menor do que a força eletromotriz. Tá certo? E aqui nós temos o ponto onde a reta corta o eixo I. Isso aqui é o que nós chamamos de intensidade de corrente de curto-circuito. Daqui a pouquinho a gente define isso. Olha, se eu pegar esse ângulo de inclinação, eu posso obter aqui, olha, a tangente e, por sua vez, a resistência interna, tá certo? Então, a resistência interna vai ser medida aí pelo módulo da tangente desse ângulo alfa. Olha, eu até coloquei módulo, é porque a função é decrescente, não é verdade? Você vai pegar aqui a tangente, tá? Ela acaba dando um valor negativo, claro que tem que ser porque a função é decrescente, então o coeficiente angular é negativo, olha só, menos R vezes I. Mas eu só quero o valor da resistência, claro, então ele vai ser medido pela tangente e módulo, ok? Bom, esse ICC é o que nós chamamos de intensidade de corrente de curto-circuito. É quando nós ligamos aqui o gerador em curto. Olha só, pegamos aqui um condutor de resistência desprezível e ligamos aqui um polo ao outro. É como se eu estivesse ligando o polo positivo de uma pilha ao polo negativo dessa pilha, tá certo? Dessa forma, a corrente que percorre essa pilha vai ter a maior intensidade possível, porém, ela vai ser consumida aqui pelo próprio gerador, tá? Então, intensidade de corrente de curto-circuito. A DDP, então, é igual a zero, está em curto, então a intensidade de corrente de curto-circuito vai ser igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador, ok? Potência. Vamos falar agora em termos de potência útil. Olha só, já vimos que a potência útil é a potência gerada menos a potência dissipada internamente. Por sua vez, a potência gerada é vezes I, força eletromotriz vezes intensidade de corrente. E a potência dissipada internamente é R vezes I ao quadrado. Então, aqui eu tenho a expressão da potência útil. Bom, vamos representar essa expressão aí no gráfico do plano cartesiano da potência útil versus intensidade de corrente. Uma função do segundo grau, não é verdade? E observe que você vai ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso quer me dizer, então, que eu vou obter aqui um ponto onde a potência útil fornecida pelo gerador vai ser máxima, tá? Então, está aí a concavidade voltada para baixo. Os pontos onde essa parábola corta o eixo I, as raízes, vamos pensar assim, não é isso? Vai ser aqui, olha, quando o gerador não funciona, claro, não tem corrente, a intensidade de corrente é zero, ou então a potência útil aqui, olha, vai ser fornecida para ele mesmo, está ligado em curto-circuito, ok? Então, está aqui, olha, ICC. Então, a potência útil máxima vai se dar exatamente aqui na metade do caminho, não é isso? Quando ele estiver funcionando num regime em que a corrente é metade da corrente de curto-circuito, ok? Então, olha,
essa potência útil máxima ela vai ser dada pela força eletromotriz ao quadrado sobre 4 vezes a resistência interna. Então, quando o gerador funcionar nesse regime de intensidade de corrente, ele fornece a potência útil máxima. Rendimento de um gerador. Chamamos de rendimento aqui a razão dada pela energia útil pela energia gerada. Em termos de potência, potência útil sobre a potência gerada. Isso vai me dar a DDP dividido pela força eletromotriz, DDP nos terminais do gerador dividido pela força eletromotriz. Voltando aqui nesse caso em que o gerador está fornecendo a potência útil máxima. Se você for procurar aqui a DDP nos terminais desse gerador, quando ele funcionar no regime de intensidade de corrente de curto-circuito dividido por 2, não é isso? Nesse regime de potência útil máxima, você vai encontrar que a DDP vai ser a metade da força eletromotriz. E nesse caso, o rendimento do gerador vai ser de 50%, tá certo? Então você poderia até pensar, eu poderia aumentar o rendimento com uma situação em que a corrente fosse maior ou até menor. Não, olha, não adianta, você pode até trabalhar no rendimento, mas aí não vai ser a potência útil máxima, tá certo? Lei de Ohm-Pouillet. Pegar aqui, olha, um gerador ligado a um resistor externo de resistência R. Tá certo? A lei de Ohm-Pouillet vai me dar a intensidade de corrente que percorre esse circuito. Basta escrever a equação do gerador, U igual a E menos R interno vezes I, tá certo? E o U externo, que vai ser exatamente o U oferecido pelo gerador, que vai ser igual a R vezes I, tá? Levando em consideração que os resistores aqui são ômicos. Aí você vai encontrar a expressão da intensidade de corrente desse circuito. Força eletromotriz dividido pela resistência externa mais a resistência interna. Tá certo? Agora, observe essa expressão da lei de Ohm-Pouillet. Tá? Eu falei aqui que, e também está claro, né, que quando um gerador ele trabalha aqui no regime em que ele fornece a potência útil máxima, a intensidade de corrente que ele tem que trabalhar é a intensidade de corrente de curto-circuito dividido por 2. E você já sabe que a intensidade de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Então, aqui vai ficar E sobre 2R. Se você utilizar a lei de Ohm-Pouillet, em que a intensidade de corrente é exatamente essa aqui, olha, ICC sobre 2, você vai encontrar que nessa situação aqui, a resistência externa é exatamente igual à resistência interna. Aí, nesse caso, nós teremos o gerador fornecendo a potência útil máxima. Então, toda vez que você tiver esse R externo igual ao R interno, pode até ser um R equivalente aqui, tá? Igual ao R interno, pode ter certeza. Ele vai estar trabalhando no regime de potência útil máxima. Rendimento de 50%. Tá certo? Associação de geradores. Associação em série. Então, todas aquelas características que nós estudamos de associação em série de resistores, capacitores, vale aqui também. Tá certo? Então, vamos pegar aqui 3 geradores distintos, cada um com a sua força eletromotriz, E1, E2, E3, e as suas respectivas resistências internas, R1, R2, R3, e também um gerador equivalente. Tá certo? Então, olha, de acordo com essas características da associação em série, eu vou encontrar que a força eletromotriz do gerador equivalente vai ser igual à soma das forças eletromotrizes. E a resistência interna também vai ser dada pela soma das resistências internas. Tá certo? Já para a associação em paralelo, eu só vou utilizar aqui geradores idênticos associados em paralelo. Tá certo? Então, cada um aí tem a mesma força eletromotriz do outro, ok? E mesma resistência interna. E também teremos aqui um gerador equivalente, tá certo? Também as mesmas características que nós utilizamos para uma associação em paralelo de resistores, capacitores, vale aqui também. Então, eu vou concluir que o gerador equivalente vai ter a força eletromotriz equivalente, que vai ser igual à força eletromotriz comum, tá certo? No caso é. E a resistência interna equivalente aí, nesse caso, para 3 geradores associados em paralelo, vai ser R sobre 3, ok? Então, vale aquelas características que nós estudamos, repito, né, de capacitores, resistores, vale aqui também, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aí os nossos trabalhos de resolução de exercícios. Pegue o nosso material na página 69, questão de número 22. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Pegar novamente a figura que foi colocada aí, olha, juntamente com o enunciado, tá certo? E vamos resolver essa questão. Olha,
Esse é o circuito que foi colocado no enunciado. Repare o seguinte, nós temos aqui esses geradores associados em paralelo, olha só. Eles estão compartilhando aqui, olha, da mesma DDP, ok? Paralelo. Aí eu tenho essa resistência aqui, olha, associada com essa associação em paralelo. Está em paralelo, está certo? Aí eu tenho o voltímetro ligado aqui nos terminais da associação em paralelo. E aí da associação em paralelo temos o amperímetro ligado em série. E aí volta novamente para a associação de geradores. Esse circuito aqui, se você quiser desenhar novamente, vai uma sugestão. Então tá aí, olha. Temos os geradores associados em paralelo, tá certo? Essa resistência aqui, R1, olha só, associado aqui com a associação em paralelo de 2 com 3. O voltímetro ligado aqui nos terminais da associação em paralelo, tá certo? E o amperímetro aqui em série com o nosso circuito, ok? Então vamos lá, olha só. A resistência equivalente aqui, de acordo com os dados do enunciado, vai ser de 20 ohm, ok? Com isso, eu posso encontrar a intensidade de corrente do nosso circuito. Então, tá aí, olha, de acordo com os dados aqui e a resistência equivalente, eu tenho a intensidade de corrente que vai passar pelo amperímetro, ok? Agora, qual é a DDP aqui lida pelo voltímetro? Então, vamos lá, olha, a DDP vai ser igual a 12,5. Isso porque, uma vez que eu tenho a corrente aqui, olha, percorrendo o circuito, como eu tenho aqui uma associação em paralelo, eu vou ter a mesma DDP para os dois resistores. Basta você encontrar a DDP de um deles, sem problema nenhum. Repare que eles são idênticos, tá? Até uma associação simples de você encontrar, 10 ohms. Pronto, com a corrente de 1,25 amperes que atravessa isso aqui, eu tenho a DDP valendo 12,5. Tá? Uma questão bem simples aí, não tem muito segredo não. Então, a alternativa correta aí, letra D. Continuando aí na página 69, questão de número 23. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Pegar novamente o circuito que foi colocado no enunciado, tá certo? E olha só, a associação em paralelo de geradores idênticos. Tranquilo. Agora, eu vou montar aqui a lei de Ampère para resolver aqui essa questão. Então, olha, a intensidade de corrente vai ser igual à força eletromotriz equivalente. Como se trata de uma associação em paralelo, é o mesmo E, tá certo? Comum aí dos dois geradores, ok? Dividido pela resistência equivalente do circuito, mais a resistência interna equivalente. Dois geradores, então R sobre 2, ok? Na primeira situação aí do enunciado, eu tenho aí a leitura do amperímetro, uma corrente de 3 amperes, ok? Então, vai ser igual a força eletromotriz sobre a resistência equivalente, mais Rzinho sobre 2, né? A resistência interna dividido por 2. Na segunda situação do enunciado, proposto aí pelo enunciado, o amperímetro já vai ler uma outra corrente, uma corrente de 5 amperes, tá certo? Quero que você faça uma leitura do enunciado novamente, se você tiver em dúvida, tá? As duas situações, ok? Então, tá aí a resistência equivalente valendo 5, mais esse R interno sobre 2, que não vai mudar pelo fato aí da situação mudar, ok? Bom, eu vou dividir uma equação pela outra, tá? Com isso, eu vou encontrar a resistência interna valendo 5 ohms. Agora, para encontrar a força eletromotriz, tanto faz, você pode usar tanto a equação aí da primeira situação, como a equação da segunda situação. Vamos usar a da segunda. Eu vou encontrar, então, a força eletromotriz valendo 37,5 volts. Tá certo? Alternativa correta, letra B. É uma questão muito clássica, tá? Ele te dá uma situação, depois ele te dá outra situação. Muito clássica, tá? É interessante ter sido cobrado aí nesse concurso desse ano aí da mãe SpaceX. Próxima questão, página 70, questão de número 24. Então, espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então, vamos lá. Vamos escrever a equação aqui do gerador. U igual a força eletromotriz menos o R interno vezes a intensidade de corrente. Então, pegando os dados do enunciado, eu vou encontrar a DDP valendo 1,45 volts na situação aí descrita do enunciado, o que vai me dar como alternativa correta, letra A.
Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, devemos resolver alguns exercícios extras envolvendo essa parte de geradores e medidores elétricos, tá certo? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Estão gostando das aulas? Compartilhe o vídeo com os colegas, vão ajudar o canal a crescer, ajuda aí. Dá o seu joinha, te vejo aí na próxima aula. Até lá!